Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Então, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos. Nós vamos ler apenas um versículo que encontra-se no capítulo 1, verso 1. Tá bom? Serve-nos de aprendizado, serve-nos para crescimento espiritual, serve-nos para a defesa do Evangelho. Constantemente a palavra de Deus ela é alvo de críticas, né? E o Evangelho de Marcos não é diferente. Principalmente quando se trata lá do último capítulo, há críticas literárias assim profundas acerca do Evangelho. Então, você vai ser instruído, você vai crescer, você vai estar num livro bíblico, você vai navegar com o pastor Eliseu e comigo, né, durante essas terças-feiras aí para frente, e com certeza algumas coisas boas, né, que a gente está pensando acerca do culto de terça vai acontecer. Amém? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus, narrado por Marcos. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho na ordem canônica. E, apesar de ser o menor dentre os demais, a saber, Mateus, Lucas e João, o Evangelho de Marcos, ele serviu de detalhes e de informações para que os demais evangelhos fossem escritos. Por exemplo, Mateus e Lucas vai pegar o Evangelho de Marcos e vai olhar para ele e ele vai servir de base para que os demais também sejam escritos. Uma coisa interessante é que, por mais que os evangelhos, não diferentemente de Marcos, não tenha ali a assinatura, né? João, ou eu, Mateus, ou eu, Lucas, você não vai ver isso. Mas a ordem da tradição e algumas nuances no próprio texto nos mostram que eles, de fato, escreveram os evangelhos. Por exemplo, a tradição mostra claramente que Marcos é o autor desse evangelho. Por exemplo, os pais da igreja no segundo século, eles já desde cedo chegaram à conclusão de que João Marcos, companheiro do apóstolo Pedro, escreveu esse evangelho. Por exemplo, nós vamos ter Papias, Justino Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria. Todos esses falaram lá no primeiro, segundo século que o Evangelho de Jesus narrado por Marcos é escrito pelo próprio Marcos. Inclusive, para quem não sabe, Papias era discípulo do apóstolo João. E ele ouviu do próprio João a seguinte frase, que provavelmente ele era intérprete de Pedro e recebeu do apóstolo Pedro as tradições referentes ao ensino e às obras de Jesus Cristo de Nazaré. É interessante quando você olha para a tradição e você vai estudar de forma mais profunda o Evangelho de Jesus narrado por Marcos, você vai ver que Pedro, na realidade, Marcos, ele vai escrever com base nas pregações do apóstolo Pedro. Enquanto Pedro estava pregando para as comunidades próximas, o que é que estava acontecendo? Marcos estava anotando, certo? E aí, depois dessas anotações, de ouvir o apóstolo Pedro pregando, ele vai anotar e depois, posteriormente, vai escrever o Evangelho de Jesus narrado por ele, o apóstolo Marcos. Ok?
Alguns estudiosos, queridos, eles consideram o episódio do jovem que seguia Jesus quando da sua prisão, lá no capítulo 14, verso 51 e 52, um jovem, ele está enrolado em um lençol branco, e aí ele sai, ele fica desnudo, né? Ele provavelmente seja esse jovem. Nós não sabemos exatamente se é, certo? Mas a tradição afirma categoricamente que sim, que era o jovem Marcos, aquele que estava coberto por um lençol. Bom, dadas as considerações iniciais, é importante nós entendermos quem é João Marcos, aonde ele está inserido na história bíblica. E aí eu quero fazer hoje um momento diferente com vocês, pedindo a ajuda de vocês na leitura do texto bíblico, tá bom? Não deu tempo de fazer um slide para colocar ali, mas eu gostaria que vocês participassem na leitura do texto bíblico, ok? Então, quem era João Marcos? Alguém pode abrir aí Atos capítulo 2, verso 12? Atos capítulo 2, verso 12. Alguém pode ler? Quem abriu? Por favor. Atos 2:12? Certo. Provavelmente, essa casa onde Marcos morava com sua mãe, Maria, numa casa em Jerusalém, alguns acreditam que essa casa serviu no andar de cima para a última ceia de Jesus Cristo de Nazaré, juntamente com os apóstolos. Pedro se refere a Marcos como um filho. Não é um filho biológico, mas um filho que foi gerado, um filho na fé. Alguém pode ler 1 Pedro 5,13? Primeira Pedro 5,13. Pronto. Não é um filho biológico, como eu falei, é um filho na fé. Provavelmente Pedro tenha levado Marcos a Cristo lá em Jerusalém. Quando Paulo e Barnabé estiveram em Jerusalém para trazer ofertas para os cristãos pobres, eles trouxeram consigo a Antioquia. O fato que Marcos era primo de Barnabé. Colossenses capítulo 4, verso 10. Os crentes hoje vão mexer na Bíblia, né? Pronto. Então, João Marcos era primo de Barnabé, ok? Marcos acompanhou Paulo e Barnabé como auxiliar na sua primeira viagem missionária, conforme está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 5. Mas, por algumas razões que são desconhecidas, nós não sabemos exatamente o que é que aconteceu, Marcos abandona a equipe missionária às vésperas de chegar a Perge e ele volta para Jerusalém. Isso mais tarde, né, no linguajar bem cearenseis, né, isso deu um cocó medonho lá na frente. Por que deu um cocó medonho? Porque ele queria ir para a segunda viagem missionária e Paulo disse assim, esse daí não. Né? E aí a confusão estava instaurada no meio do mundo. Mas é certo que lá na frente Paulo vai reconhecer, né, a importância de Marcos, tanto na fé cristã, como a importância de Marcos para o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Ok? Mais de uma década após o conflito entre Paulo e Barnabé sobre as pessoas, Marcos passou a fazer parte da equipe de Paulo novamente. Eu estava com ele durante sua prisão em Roma. Alguém lê aí Filemon 24 e 2 Timóteo 4:11.
Uma pessoa lê Filemão 24 e outra pessoa 2 Timóteo 4:11. Para você que está em casa, chegou agora, né, pegou o YouTube, está aí assistindo ao culto nesse exato momento, participando conosco, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens no Evangelho de Jesus narrado por Marcos. Eu li Marcos capítulo 1, verso 1, e na próxima semana, reverendo Eliseu começa a fazer a exposição, certo, no Evangelho de Jesus narrado por Marcos. Durante esse tempo nós estaremos pregando sobre esse livro. Gente, você não tem noção de como é gostoso, como é sensacional você caminhar com Marcos. Não existe um livro que mais tem deslocamento geográfico de Jesus como no Evangelho de Marcos. Ora Jesus está aqui, outra hora ele está ali, ele atravessa a fronteira, ele passa, ele vai para uma cidade, ele vai para um lugarejo, ele vai para outro. Isso é marcante no Evangelho de Marcos, ok? Alguém pode ler aí? 2 Timóteo 4:11. Pronto, veja só que coisa interessante. Lá atrás houve um cocó. Problema. O bicho pegou. Agora Paulo vai dizer assim: traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Ok? Vamos continuar. Aparentemente, após a morte de Paulo, Marcos passou a trabalhar especificamente com o apóstolo Pedro, que a esta altura estava provavelmente na cidade de Roma. 1 Pedro 5,13, alguém lê novamente aí. E aí essa aproximação com Pedro, essa caminhada com Pedro, alguns estudiosos inclusive dizem que 2 Pedro foram escritas pelas mãos de Marcos por causa da diferença do grego em 1 Pedro e 2 Pedro, e essa proximidade ou essa aproximação ao ouvir as pregações do apóstolo Pedro, Marcos escreve o Evangelho. Alguém lê aí para mim, por favor? Pronto. O texto que nós lemos agora há pouco, Pedro se referindo a Marcos como meu filho. Já expliquei essa questão. (12:12), isso. Certo. Não, o de Atos dos Apóstolos, eu falei 2:12 mesmo. Acho que eu errei aqui na escrita aqui. Acho que só inverti. Isso. Isso, obrigado. Exatamente. Eu coloquei 2:12, mas é 12:2. Muito obrigado. Ok. Século IV, Eusébio disse o seguinte, ele escreveu a sua história eclesiástica, e ele fala que Marcos eventualmente foi ao Egito pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que fundou a congregação em Alexandria, e que com grande sucesso a pregação do Evangelho alcançou ali muitos corações, e ali veio a se tornar-se o primeiro bispo de Alexandria. É importante notar como Deus prepara e preparou aqueles que haveria de escrever o Evangelho. Marcos certamente conheceu Jesus em Jerusalém, andou com os principais líderes apostólicos e deles ouviu muitas coisas. Geralmente eu não gosto muito de data, mas eu acho que é importante pincelar algumas questões da data acerca do livro do Evangelho de Marcos, ok? Alguns estudiosos bem conservadores dizem que Marcos teria escrito o Evangelho provavelmente na década de 60, e já que foi possivelmente
o primeiro evangelho a ser escrito e posteriormente usado, como eu falei bem no início, por Mateus e Lucas. Ele deve ser escrito depois da morte de Pedro, que ocorreu no ano 64 a 65, durante a perseguição de Nero. Alguns estudiosos da linha da teologia liberal, eles dizem que não acreditam em profecia, datam Marcos após a queda de Jerusalém, e que por acharem impossível Jesus tê-la predito, conforme Marcos registra no sermão escatológico, Marcos capítulo 13, do verso 1 até o verso 2, a predição da destruição do templo teria sido vaticínia ex evento, ou uma profecia após o evento. Beleza, irmãos? Está acompanhando, está dando tranquilo aí? Qual é, então, o propósito e para quem Marcos vai destinar esse evangelho? Acredita-se que Marcos escreveu o evangelho em Roma para cristãos gentios que moravam em Roma. E é afirmado pela tradição da igreja antiga, principalmente alexandrina, que o evangelho de Marcos foi enviado primeiramente à cidade de Roma. Isto explica como o evangelho foi tão rapidamente aceito e disseminado e rapidamente serviu de base para a composição dos demais evangelhos. Deixa eu passar essa parte que não tem tanta importância assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você só levanta a mão e não precisa responder nem nada. Você já leu os 4 evangelhos juntos e já fez alguma comparação entre eles? Quem já fez isso aí? Olha que coisa boa, gente. Um monte de gente aí fez esse negócio. Então, que coisa boa. Então, eu posso fazer umas perguntas a vocês, né? A galera que levantou a mão, posso fazer uma perguntazinha, né, da diferença literária, a diferença da visão de Marcos para os demais. Tá bom aí? Posso mesmo? Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Gente, o evangelho de Marcos é um evangelho gostoso de ler, como eu falei, também um evangelho muito simples, um evangelho singelo, um evangelho que, diferentemente dos outros, ele é pequeno, ele é menor, porém, não deixa de ser um evangelho profundo. Eu não me lembro exatamente agora, não tem aqui no meu quengo de cearense, apesar de ser grande, quantos versículos de Marcos, Mateus vai usar, certo? Mas é quase que todo, tá bom? Meu HD deu choque aqui, não deu certo gravar não, ok? O evangelho de Marcos, ele tem outra singularidade, ele tem detalhes que são omitidos pelos outros evangelhos. Por exemplo, vamos ler só um versículo aí, capítulo 2, verso 4 e capítulo 4, verso 37 e 38. Aquele relógio está certo, irmãos, tá? Tenho mais 2 minutos. Vamos lá. 2, 4 e 4, 37. Ótimo. Capítulo 2, verso 4. Alguém pode ler? Então, Marcos tem histórias que são omitidas pelos demais evangelhos, ok? Esses detalhes surgem como testemunho ocular de alguns fatos. Por exemplo, o testemunho de Pedro, que, embora sucinto, Marcos não é um livro superficial. Vamos parar por aqui, já vai dar 8 horas.
tá certo? Eu vou mandar esse material em PDF para ser disponibilizado lá no site da igreja. E aí no site da igreja você vai ter esse material de introdução ao Evangelho de Jesus narrado por Marcos. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.